Olá senhoras e senhores, bem-vindos para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar da grande controvérsia de Bot The Rock, que nesses últimos dias está tendo uma grande discussão, e não está acontecendo apenas no Japão, sobre algumas coisas que a escritora de Bot The Rock acabou falando em uma palestra. E sim, nós estamos falando da escritora do anime, não do autor do mangá, que fique bem claro, ou da autora. Eu não sei se é homem ou mulher que escreve o mangá, mas eu vou deixar como autor, tá? Levem isso em consideração. Bom, vamos aos fatos. Quem é a Erika Yoshida? É essa pessoa que você está vendo aqui na foto, que acabou falando algumas coisas que trouxe uma grande controvérsia dentro do Japão. E como vocês podem ver aqui, quase 20 milhões de views. Ah, e como eu achei essa postagem totalmente em japonês? Bom, eu fiz um trabalho meio investigativo aqui. Basicamente eu procurei o nome dela em japonês, porque eu queria ver se muitos japoneses estão putos com ela. E realmente tem muitos bolados, porque 20 milhões de views e só 5 mil likes não é quase nada. Depois nós vamos ver as réplicas dos japoneses aqui, para vocês entenderem um pouco mais o ponto de vista deles. Mas antes vamos voltar ao que ela acabou dizendo. Eu vou utilizar a reportagem do Você Sabia Animes, porque eles são mais precisos do que o tradutor da internet. Então, basicamente a Erika Yoshida, ela acabou tendo algumas declarações muito polêmicas relacionadas a animes. Porque pra quem não sabe, o anime, por exemplo, tem vários momentos em que a personagem tem um peito bem maior e tudo mais. E outras cenas também mais sugestivas. Então, por exemplo, os peitos terem sido nerfados foi ideia da roteirista e escritora do anime, não do autor da obra. Ela também já fez alguns animes que alguns já devem conhecer, como por exemplo Tower of God. E esse daqui que eu nunca nem ouvi falar. Então vamos sobre Bot The Rock, onde a roteirista diz que precisa estabelecer limites para ir contra a sexualização de menores. Um tema que é cada vez mais discutido dentro do setor. E ela acabou meio que falando sobre essas coisas que envolvem, por exemplo, adolescentes. Ela diz também que é um problema quando os próprios estúdios eles incentivam esse tipo de objetificação. Aí ela acaba dizendo, os fãs podem imaginar o que quiserem, mas quando o lado oficial praticamente diz podem explorar, isso me incomoda. E aqui é uma linha que eu acabo meio que discordando dela. Porque eu acho que o estúdio, ele tem que seguir na verdade o que o mangá ele se propõe a fazer. Por exemplo, o Bot, ele gosta de fazer essas coisas mais ecchi, então você tem que fazer essas coisas mais ecchi. Você tem que seguir à risca o que está dentro da obra. Você não pode inventar as coisas do que você quer e excluir o que o autor realmente pensa. Então, por exemplo, no caso de Bot, eu achei errado o que ela fez. Porque ela acabou censurando o que o autor fez dentro de sua própria obra. Como se a opinião dela importasse mais de quem criou a própria obra. Eu não gosto nada disso. Outra coisa que eu não gostei muito do que a Erika falou é que os fãs eles podem explorar a obra da forma que eles bem entenderem. O mangaka ele pode fazer a obra e explorar da forma que ele quiser e vender para milhões de pessoas, que também está tudo bem. Mas o estúdio não pode fazer a animação da forma que tem que ser feita? O início pode existir, o meio não, mas o final sim também? Tipo, eu acho isso meio incoerente. Mas ao mesmo tempo eu concordo com ela. E por exemplo, alguns estúdios que extrapolam com isso, onde eles acabam fazendo ecchi em obras que na verdade não eram pra ter ecchi. Eu sou uma pessoa muito do seja fiel ao que o autor está escrevendo. Se o autor faz com ecchi, faz com ecchi. Se o autor não faz com ecchi, então não faz com ecchi. É uma coisa muito simples. E aqui pra mim, na visão dela, está totalmente errado, tá? Porque ela diz que o estúdio incentiva essa objetificação. Mas o autor fez isso. O autor fez isso na própria obra dele. Eu não entendi qual é o ponto dela. O autor da obra do mangá pode fazer, mas o estúdio não? É isso que ela tá querendo dizer? Eu não concordo nem um pouco com isso. E isso também serve de exemplo também para editoras, tá? Eu não sei como é que funciona lá dentro as coisas para editoras. Mas, por exemplo, se o autor quer criar uma obra que não tem ecchi e a editora vai lá e diz coloque um pouco de ecchi, eu também isso acho muito errado, tá? Assim como também acho errado se a editora dizer ah, meu Deus, nerfe os peitos dessa personagem ou tire a bunda dela. Você está limitando o que o próprio autor pode fazer de sua própria obra. E ela enfatiza dizendo que mesmo sendo personagens de ficção, ainda são personagens menores de idade, que isso não é desculpa. Mas então o autor de Bot pode fazer que não tem nenhum problema, mas o estúdio não pode. É basicamente isso que ela tá dizendo. E então pra que deixar um e limitar o outro? Não é mais fácil tentar só limitar tudo? Eu não sei, essa é uma discussão muito complexa. Aí a escritora ela acabou fazendo algumas mudanças em algumas cenas, como por exemplo a cena do banho, que eles deixaram ela de maiô e tudo mais. E como eu tinha dito antes, os seios eles foram totalmente removidos basicamente. Aí ela disse que esses momentos seriam ruídos que poderiam afastar o público e prejudicar a obra, e o seu sucesso subsequentemente. Mas é estranho porque basicamente ela tá dizendo que vai censurar o que o próprio autor fez.
Não só isso, como ela também chamou de ruídos, o que o próprio autor do mangá faz. E sim, essa grande palavra, ruído, você vai ver bastante japoneses replicando e dizendo que isso foi uma palavra muito ofensiva. Daí ela acaba dizendo, tocar guitarra não faz os peitos balançar de forma exagerada. Aí ela acaba dizendo que é essencial avaliar cada coisa nos seus tempos atuais. Como por exemplo, se você toca guitarra e os peitos balançam de forma exagerada, se isso fosse mostrado, eu hesitaria em deixar o meu filho assistir. E aqui eu concordo com ela, com certeza a faixa etária teria que mudar nesse sentido. Por exemplo, se o anime tem uma restrição de 10 anos, seria, sei lá, 12. Mas sabe qual é a coisa mais controversa do mundo que você vai ver agora? Basicamente, Bocchi the Rock é uma obra seinen. Vocês sabem o que significa seinen? Basicamente é uma obra que é mais para o público adulto. Então basicamente a escritora que fez o anime de Bocchi the Rock, ela acabou transformando o mangá que era seinen, que era para pessoas mais adultas, transformando em um público mais infantil, o que é diferente do que a obra é na verdade. Ela mudou a percepção do próprio autor tem sobre a obra. Não é nem como se essa obra fosse realmente para o público infantil para começar. Daí ela acaba dizendo que podem existir obras maiores de 18 anos, mas é preciso garantir que menores não tenham acesso a isso. E aqui eu também concordo totalmente com ela. Vocês chegaram a ver os cortes do Frost? Chegaram a ver esse vídeo em específico aqui? Tava com 9 ou 10 anos, e eu já tinha acesso à internet em casa, o que era relativamente precoce para minha idade na época. E por curiosidade eu descobri que existia uma versão original dos animes que eu assistia. Vocês chegaram a ver essa parte que eu deixei aqui? O cara assistiu o anime Ecchi com 9 ou 10 anos. Vocês entendem o quanto isso distorce a percepção de uma criança que não sabe separar ficção de realidade? Essa pessoa cresceu na vida. Essa pessoa teve frustrações na vida. E bem, ele parou de consumir esse tipo de conteúdo de anime porque prejudicou a infância dele. E eu te pergunto, qual foi os animes que ele assistiu? DXD. Classificação indicativa? 18 anos. Aí depois de 10 anos que passa, a pessoa faz um canal no YouTube e começa a dizer que anime é ruim. Essas coisas que a classificação indicativa evitam nessa vida. Mas enfim, muitas pessoas acabaram se revoltando com todas essas coisas que ela acabou declarando. E agora nós vamos para os comentários japoneses, porque não poderia faltar os comentários japoneses. E basicamente tem um comentário de quase 100 mil likes. Então ele acaba dizendo, não é cruzar linha quando você chama as expressões da obra original do autor de ruído. Ou melhor, dizendo que o autor da obra de Bocchi, ele causa ruído com crianças. Vocês sabem o que eu quero dizer com ruído. E também tem outro comentário desse japonês. Como você ousa chamar o trabalho original de outra pessoa de ruído quando você o está pegando emprestado? Você é uma pessoa incorrigível. E eu não falo só isso, tá? Eu também vou mais longe. Ela não chegou a falar com o autor nem nada do tipo, ah, mas ele aceitou o anime. Ah, sim, Tibete também aceitou o anime. Nanatsu no Taizai também aceitaram o anime. Vocês acham que os autores queriam aquelas porcarias? Ah, mas o autor de Bocchi, ele aceitou. Claro que ele aceitou, né? A obra tava 98% impecável. Não era uma redução de uns peitinhos que iam deixar ele não aceitar a obra, até porque ele ia ganhar muito dinheiro. Mas querendo ou não, ela passou por cima da opinião dele, porque é a escritora que tem a palavra final. Aí os caras até chegaram a publicar algumas artes que o autor de Bocchi até hoje compartilha, por exemplo, esse aqui foi 15 de julho. Então sim, eu acho que o que a autora fez de Bocchi the Rock acabou sendo muito ruim pra ela. E provavelmente ela nem consiga mais escrever outros animes. Provavelmente ela vai conseguir em obras que é mais family friendly, mas eu acho que ela manchou muito a reputação dela. Na verdade foi só por causa da palavrinha ruído, tá? Que muita gente pegou no pé dela. Ela realmente poderia ter dito de uma maneira mais diferente. Mas enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo sobre toda essa situação. E eu vou encerrar aqui dizendo, o autor ele tem 100% de autonomia do que ele quer fazer na obra dele, não a escritora do anime. E se ela passou por cima disso, do que o próprio autor queria, é consciência dela. Mas enfim, tenha uma boa noite, um bom dia ou boa tarde, onde quer que você esteja.